Salve. Olá. E aí, Oi, tudo bem? Thiago, tudo bem? Tudo Tudo bem, certo. prazer. Agora por vídeo. Oh, desculpa, tá com um eco. Eu tô ouvindo tudo que eu tô falando. Você tá me ouvindo? O que será? Vou tentar colocar um fone e vamos ver se melhora, pode ser? Beleza, acho que tá melhor. Acho que vai. Você me escuta? Sim. E o Eu tô eco ouvindo o saiu. eco agora também. Vixe. Ah, ótimo, ótimo. Agora melhorou aqui pra mim. Eu acho que foi o fone mesmo. Ah, Ótimo. beleza. Então tá Tudo certo. bem com você? Obrigada Tudo por certo. aceitar participar da nossa live aqui. Tá sendo Imagina. bem bacana isso, ver essa troca. Eu que E aí, agradeço. bom, a galera tá entrando. Que ótimo. Aham. Vamos lá. Você quer começar? Porque a gente tem, infelizmente, o Instagram boicota, né? O nosso tempo. Sim. Então eu vou começar, né? Primeiramente agradecendo. Eu agradecer aí pelo convite, né? É um prazer muito grande participar aqui de um bate-papo com vocês, né? Do Emancipa, que é uma rede de cursinhos que eu admiro bastante, faz um trabalho muito da hora. Então, já começo também parabenizando vocês pelo trabalho aí. E mais uma vez agradecendo Muito pelo obrigada. convite. Então, eu vou me apresentar, né? Meu nome é Thiago Torres, tenho 20 anos, moro em Guarulhos, apesar de ter crescido na Brasilândia, em São Paulo, e estudo Ciências Sociais na USP, estou no terceiro ano, e tem um canal no YouTube chamado Chavuz da USP, onde eu falo de universidade, sociedade, política, cultura periférica e outros assuntos aí. É isso, Legal, basicamente. Thiago. Ótimo. A gente pensou em algumas perguntas, né, pra gente fazer uma troca. E aí, conforme também você vai respondendo, eu vou relatando algumas experiências que a gente tem, semelhante à sua, também na construção do nosso cursinho, né? A Uhum. primeira é você falar um pouquinho da sua trajetória, tanto quanto o Chavoso da USP, quanto você achar interessante de ser relatado. Eita, travou um pouco. Eu não consegui ouvir direito. Voltou? Você consegue me ouvir? Sim, Ótimo. Então a gente pode começar com você falando um pouco da sua trajetória. O que que você acha? sim. Então, Ótimo. bom, como eu falei, eu tenho 20 anos, né? Então eu nasci no ano 2000. Eu nasci na Brasilândia, extremo norte de São Paulo. Nasci, cresci lá, né? Nasci na favela do Jardim Vista Alegre, cresci na Elisa Maria. Meus pais eram feirantes. Minha vida foi assim, né? Uma infância comum, nada de, enfim, né? Como eu sempre falo, de que houvesse ali uma expectativa de que futuramente eu fosse ser quem eu sou hoje, né? Além de um estudante da USP, uma figura pública, né? Mas enfim, aí na adolescência, aí a gente muda para Guarulhos, né? Aqui na região metropolitana de São Paulo, na onde eu moro é mais perto da Zona Norte, mas enfim, tem um lugar que é mais perto da Zona Leste, enfim. Mas eu continuei estudando em escola pública, trabalhando, né? Eu ressalto muito essas coisas por causa do que eu falei, né? Tipo, eu sempre. Eu quero que as pessoas que querem fazer o vestibular, etc., né? Principalmente os alunos de vocês, entendam, né? Que eu sou uma pessoa comum, como eles são, né? Que eu próprio não tinha uma perspectiva de, de muita coisa, tá ligado? Tipo, eu esperava entrar na universidade, né? Eu acho que isso é muito importante, você ter essa determinação e esse objetivo, mas eu nem sabia o que era uma USP direito, tá ligado? Eu não sabia muito o processo para entrar na universidade. Eu fui entendendo melhor essas coisas no terceiro ano do ensino médio, quando eu entrei num cursinho comunitário também. Então eu também venho de cursinho popular, né? Então eu ressalto a importância desses cursinhos, por isso que eu falei também da importância do trabalho que vocês fazem. Mas eu também estudei muito sozinho, né? Porque sempre fui bastante autodidata também. Sempre gostei muito de ler, né? Então, eu acho que todas essas coisas aí foram contribuindo para eu conseguir entrar não na USP necessariamente, mas na universidade, né? Isso é importante para quem quer entrar em qualquer universidade. Então, no ensino médio foi quando eu decidi que eu ia fazer ciências sociais, e aí no terceiro ano, né, comecei a pegar firme nos estudos, porque percebi que eu tinha um déficit muito grande da escola pública, né? Escola pública estadual, infelizmente, não prepara a gente para nada. E aí eu fui correr atrás, né, dessa defasagem, em parte sozinho, né, em parte no cursinho popular que eu fazia.
Aí eu entrei na USP, né, consegui passar, para minha surpresa, né, e foi em 2018 que eu entrei, e, enfim, né, passei um ano lá na USP, né, conhecendo, tendo essas experiências, né, bem chocantes, inclusive, porque é um lugar, assim, muito surreal, para quem não conhece, foi muito diferente para mim, foi uma, não, foram muitas experiências, né, que eu ainda venho tendo, para falar a verdade. E aí, um ano depois, né, em 2019, foi quando eu fiz um texto desabafando sobre essas experiências que eu falei, esses choques de realidade. Foi aí que esse texto viralizou e as pessoas começaram a me chamar a me conhecer por Chavoso da USP. Então, sempre que eu se referi a mim, ao meu texto, qualquer coisa, me chamavam de Chavoso da USP. E muita gente começou a sugerir que eu criasse um canal no YouTube, né? Aí eu fui lá e criei, alguns meses depois do texto viralizar, e coloquei o nome de Chavoso da USP. Então foi ano passado, né? Então é isso, o canal tá praticamente completando um ano quase. E Parabéns! obrigado. E é isso, né? Aí eu venho fazendo esse trabalho, seja no YouTube, seja quando eu dava palestras em escolas públicas, em cursinhos, antes da pandemia, né? Mas aí a pandemia veio, e aí eu tô fazendo mais essas lives também, né? Então é isso, basicamente. Eu te entendo bem. Eu moro na periferia, em Taboão da Serra, e eu sou estudante da Universidade de São Paulo também. Eu estudo geografia. Eu entrei um ano Legal. antes de você, 2017. E no cursinho a gente também tem um professor que é das sociais, que é o Evandro, a Vanessa, que é da história. A gente tem professores que foram da Unifesp, por exemplo, o André, da Unesp, a Jordana. A gente tem outros professores da USP também, tanto de matemática como de outros de ciências sociais, a Marina, o Rodney. A gente tem também outros professores que também estudaram em universidade pública, né, que é o particular, desculpa, que é muito importante a gente ressaltar isso, de não ter esse menosprezo pelas outras universidades, né. Então a gente tem, por exemplo, a Nayara, que é da PUC, historiadora da PUC, Uhum. e aí a gente tem quando a gente pensou em fazer essa live, essa vivência compartilhada, né, de que a gente não está sozinho nos ambientes universitários, e como a gente pode Exato. romper isso, né. Sim. E aí, agora a gente pensou a gente falar um pouquinho dessa diferença da escola, do público da universidade pública e do público da universidade privada, né? E aí, pensando quando a gente traz isso para a nossa realidade. Então, desculpa, eu comentei errado, do público da escola pública e do público da escola privada, quando a gente traz isso para a nossa realidade de estudantes da Universidade de São Paulo. E Uhum. aí, olhando aqui o nosso roteirinho, a gente pensou em perguntar para você qual foi o seu primeiro momento que você sentiu um choque de classes na universidade? Foi antes mesmo de começar as aulas. É porque assim, eu acho que no seu curso deve ser assim também, né? Que quando sai a lista de chamada, né, o pessoal, os veteranos, eles saem caçando os calouros para ir colocando em grupos, essas coisas, né? Para Uhum. recepcionar. E aí quando isso aconteceu, foi quando eu comecei a perceber, né? Porque tipo, o pessoal começou a me adicionar no Facebook, né? Já pediram meu WhatsApp, colocaram lá no grupo. E aí nisso eu já comecei a ir percebendo, né? Porque se você, tipo, entrando no grupo do WhatsApp, olhando lá o perfil da galera que tava lá, você já percebia um padrão, né? Eu não preciso nem falar qual que é o padrão de quem tava lá no grupo. Ou então quando eu entrava no perfil deles no Face, também ia dar uma olhada, né? E você via várias fotos assim, né? Dos lugares que eles frequentavam, etc. E ali eu já comecei a reparar, né, mais ou menos qual era o perfil das pessoas que eu ia encontrar lá, de fato. Eu já suspeitava um pouco, porque a gente ouve falar muito sobre a USP ser uma universidade bem elitizada, né? Tanto que muita gente pensa que ela é uma universidade particular por causa disso. É muito comum a gente falar que estuda na USP, alguém já falar que a gente é boy, né, que a gente tem dinheiro, Sim. né, porque acham que é pago. E, e aí, no grupo, começaram a ter as conversas, né, a gente começou a interagir, todo mundo, e aí eu fui percebendo, né, porque é, pelos papos, né, que o pessoal levava ali, né, enfim, as conversas, já é muito nítida a diferença de classe, né. Ali, mano, o pessoal sempre fala muito pra mim, né, tipo, como que é da hora por eu ter entrado na universidade e não ter querido, sei lá, me parecer com essa galera, né, de classe média, etc. Porque a pressão dentro da universidade é muito grande para que a gente se encaixe naquele padrão, né, que a gente se vista de um jeito, que a gente Sim. fale de um jeito. E desde o primeiro momento eu já fui contra isso. Pelas conversas, no caso, porque o pessoal começava a conversar, eles conversavam muito sobre política, né, e eu gostava, né, porque eu entrei nesse curso justamente
um dos motivos é porque eu gosto muito de falar sobre política, sobre esses assuntos. Então eu sempre participava muito das conversas, mesmo tendo muito pouco conhecimento, né? Porque eu tinha muito pouco conhecimento, ainda não tinha lido livros acadêmicos até então. Eu tinha 17 anos quando eu entrei lá na USP. Então eu fui tipo direto da escola para lá. Então foi um baque muito grande. E só que aí chegava um determinado momento dessas conversas que o pessoal começava a falar de um jeito cada vez mais difícil, né? E aí você percebia que ia afunilando a conversa, porque ela começava entre várias pessoas e conforme a conversa ia se desenrolando, o pessoal ia enfiando um monte de citação de autor, de livro, de palavra difícil, ia saindo cada vez mais das pessoas dessa conversa, desse debate. E aquilo já me incomodou logo de cara, mano. E eu já tive briga no grupo lá na primeira semana que eu fiquei lá. Porque eu já comecei a falar, sabe, mano, vocês não fala direito, fala de um jeito mais fácil, caramba, sabe? Vocês estão falando de um jeito muito excludente, eu não tô conseguindo entender o que vocês estão falando, né? E aí, enfim, eu nem lembro, porque faz mais de 2 anos e meio já. Foi uma treta que teve lá logo no começo. Mas aquilo já mudou o jeito de conversar ali no grupo, entendeu? Porque e é muito doido pensar nisso, porque a nossa entrada na universidade tem que ser justamente para isso, né? Para mudar os padrões que estão lá dentro. Porque eu entrei nesse primeiro ano de cotas raciais, apesar de eu não ter entrado pelas cotas raciais, eu entrei por cotas sociais, de estudante de escola pública estadual. Escola pública, né? Não é separado. Enfim. E aí, quando a gente entra lá, é isso, ou você vai se adequar àquele padrão que a universidade espera do estudante dela, dos pianos, né, ou você vai transformar aquele lugar. Né? Então eu já entrei com essa vontade de transformar e de mudar aquele lugar. E a primeira coisa que eu fiz foi ter batido boca dentro do grupo por causa do linguajar que o pessoal estava usando nos debates, que eu não estava entendendo nada e não conseguia participar da conversa, né. E ali foi esse primeiro choque de classe que você perguntou, né, foi o primeiro que eu tive. Depois disso foi quando a gente começou de fato a frequentar a universidade, né? Porque, como eu falei, nesse primeiro momento era só conversas pelo grupo, etc. Aí teve a matrícula presencial e depois a calorada, aí depois começou as aulas, né? E aí desde a matrícula presencial você já vai percebendo o perfil dos alunos, né? A maioria lá é branco, né? Pessoal de classe média, pelo jeito de falar você já percebe, né? A classe da pessoa. Não necessariamente, né? Não estou falando que é um padrão, que é uma regra, mas Sim. pelos assuntos principalmente, né? Porque é muito comum o pessoal, tipo, porque eu viajei para a Europa nas férias, porque entendeu? Eu moro num bairro X, aí você já fica assim, né? Mas enfim. Nossa, esqueci o que eu ia falar. Não, enfim, né? Aí teve. Da sua semana. Da sua primeira semana, da semana da matrícula. Isso. Sim, então, aí. Uma outra coisa, né? Quando eu entrei, eu estava desempregado, né? Não é porque eu não precisava trabalhar, porque eu tava... Achei o fone do celular, quase voou. Caralho. Desculpa, gente. Pronto. Eu tava Acontece. desempregado. Eu tava procurando emprego e tal. E como eu tava desempregado, eu conseguia ir pra USP mais cedo, né? Eu queria muito conhecer, né? Então eu chegava cedo lá e ia embora só de noite, né? Apesar que eu tive várias dificuldades, né? Pelo fato de eu estar desempregado e no começo do semestre a gente não ter auxílio nenhum, né? Foi um sufoco muito grande pra mim. Né? O transporte, assim, mano, foi horrível, porque você tinha que pagar diariamente pra ir, sendo que eu pego 2 ônibus, 2 metrô, tá ligado? Então foi difícil. Mas como eu falei, eu podia ficar lá bastante tempo, conhecendo o ambiente, conhecendo o pessoal. E aí você percebe que no período da manhã e da tarde tinham pouquíssimas pessoas negras, né? Porque você estava no primeiro ano de cotas raciais na USP, você esperava que tivesse mais pessoas negras, mas as pessoas negras só chegavam lá para fazer a matrícula de noite ou para participar da calorada de noite, porque estava tudo trabalhando ao longo do dia e só consegue ir para a universidade de noite mesmo, né? Então, eu sempre notei muito isso, né, mano? Percebo todos esses detalhes desde o começo. Mas enfim, mano, é muita coisa, muito choque de classe. Se eu fosse falar, São várias coisas que a gente sofre, né? São várias coisas que a gente vai passando, que a gente vai, tanto no debate, quanto do como as pessoas se vestem, ou do como elas fingem que elas são. E aí você vai pegando nessas sutilezas, assim, várias coisas, várias vivências que você não tem. Sim. E que parece que é errado você não ter, né? Eu sentia muito isso, tipo, poxa, eu não tenho isso, eu não tenho essa vivência, eu não tenho esse padrão, mas parece que é errado. Eu também fiz 2 anos de cursinho antes de entrar na universidade.
não fui direto, e eu fiz cursinho popular, então eu tive uma preparação, e eu tive um irmão, eu tenho no caso, né, um irmão, que foi o primeiro ano de pró-unista, ele pegou uma bolsa no Mackenzie, então eu já tinha um convívio com alguém que discutia comigo questões sobre isso, né? Então eu cheguei na Universidade de São Paulo já sabendo um pouquinho do que eu ia enfrentar. Só que quando a gente enfrenta na pele aquilo que você está passando por aquela situação, é totalmente diferente. E aí eu lembro que tanto que no meu primeiro e no meu segundo ano eu estava muito perdida. Eu tive a sorte de encontrar pessoas incríveis e de formar um grupo de amizade que a gente se solidifica e se ajuda, sabe? Então eu acho que isso é muito importante na questão universitária, quando a gente consegue encontrar alguém que você consiga se ver. Sim. E acho que isso é uma questão muito importante sobre a questão das cotas, né? Tipo, você consegue se ver no outro. É uma questão de pertencimento, né? Então, quando você consegue ver alguém parecido com você, seja pelo cabelo, seja pela roupa, seja pelo jeito de falar, seja por onde vem, dá um acalanto no coração. Eu sentia muito isso, que eu, poxa, eu não sou a única pobre que está trabalhando aqui. Então, essa questão de classe, quando a gente menos espera, a gente pega um negócio assim que você fala, poxa, olha aquele ali, achei que passava, mas achou que me enganava bem e tal. Eu te entendo bem, Thiago. Ainda mais nas sociais, né? Porque o curso da geografia é um curso mais, entre todas as aspas do mundo, mas é um curso mais popular. Então você tem uma galera um pouco mais pobre. Agora, sociais, a gente sabe que é um dos cursos mais elitizados da universidade, né? Sim. Da Universidade de São Paulo, que... Não, pode falar. Eu queria comentar porque as pessoas costumam pensar, né, que o curso de sociais é um curso assim, né, só tem a galera da lacração, sei lá, movimento negro e pessoas pobres e, sei lá, não tem, sabe, tipo, enfim, os preconceitos muito zoados, e um deles é em relação a isso, né, tipo, e você vai ver que não, tipo, é o Gosto falou, é um curso extremamente elitizado, cheio de filho de gente, entre aspas, importante, sabe, que quer sair dali para, sei lá, ser político, trabalhar em algum cargo público de alto escalão, né, enfim, trabalhar em instituições renomadas. Então é uma galera que já vem de uma camada social ali, entre muitas aspas, importante, que está ali, não necessariamente porque gosta de militância, de causas sociais, né, mas, enfim, porque também tem esse outro preconceito, né? Sociais, todo mundo ali é militante, não sei o quê, e isso também não é verdade, né? Não que se fosse, seria um problema, né? Para mim, pelo contrário, seria ótimo. Mas só para desconstruir alguns preconceitos. E uma coisa, né? É que agora, com as cotas, tem muito mais pessoas negras e pobres no meu curso. Mas alguns anos atrás, ele era o curso com a terceira maior renda per capita da USP. O curso de Ciências Sociais era o terceira maior renda da USP, com terceiro lugar de alunos mais ricos. É muito doido pensar nisso, né? Eu vi esse estudo. Então. E uma coisa a gente não imagina, né? Exatamente. Eu não imaginava. É um curso muito elitizado mesmo, assim, muito acadêmico também, né? Porque você vai ver, tipo, quem se encontra lá no curso são pessoas que querem ser igual sociólogos, antropólogos europeus do século XIX, século XX, né? O pessoal se comporta, fala de um jeito super rebuscadinho, super bonitinho, sabe? Então é muito doido, né, a nossa presença lá dentro, né? Por mais que os preconceitos diretos, né, não sejam tão frequentes quanto eu sei que é em faculdades, por exemplo, de engenharia, né, na Poli, eu sei que por dentro as pessoas estão pensando um monte de merda sobre a gente, né? Com certeza o julgamento é muito grande e muitas vezes isso é manifestado em alguns gestos, alguns olhares. A gente não é besta, a gente percebe também, né? Não. Mesmo que seja velado, é uma coisa muito sutil, né? Exatamente. Às vezes pode ser uma coisa extremamente escancarado, mas é um olhar, é uma forma de falar diferente com a gente, é uma forma de gesticular diferente, como se a gente não fosse capacitado a entender o que ele está falando, o que ele está dialogando, ou eu falo isso aqui, um determinismo geográfico, assim, que às vezes se estabelece no ambiente universitário, assim, que é uma coisa de louco. Você trata a pessoa de uma forma diferente. A gente percebe isso, não porque a gente foi criado no olhar da maldade, mas porque se a gente não percebe esse tipo de coisa, as pessoas pisam muito, né? E é um tipo de humilhação, um tipo de posição diferente. Então, eu sinto que quando a gente está na universidade, a gente, além de estudar, além de prestar atenção, a gente tem que constantemente se impor e constantemente estar presente ali nos espaços, no sentido de uma voz que incomoda mesmo, sabe? Para você ser lembrado e ser olhado e falar, putz, aquela ali me incomoda, mas que bom que eu te incomodo. Eu tô ali para incomodar. Podia ser muito agradável, mas não é.
Então a gente vai ocupando os espaços dessa forma, seja pelo incômodo, seja pela amizade, seja pela construção. Acho que a nossa permanência, o nosso estar ali na Universidade de São Paulo, ele é muito importante, não só nessa universidade, como qualquer outra universidade, né? Exatamente. E você falou uma coisa muito... Tiago, Não, pode falar, desculpa, eu ia te cortar. Imagina. Uma coisa muito interessante que você falou que eu queria ressaltar sobre a importância da união e de se ver em outras pessoas. Porque comigo foi a mesma coisa que você falou. O que me mantém são ali dentro daquela universidade é estar junto com pessoas iguais a mim. Então, desde o começo que eu cheguei lá, desde a calorada, Sim. desde a da matrícula, eu fui procurar as pessoas periféricas, as pessoas pobres, as pessoas negras, e me juntar a elas, sabe? Então, foi ali, enfim, foi nesse meio que eu comecei a construir minhas relações de amizade ali dentro da USP, e até hoje é o que eu mantenho. Então, você vê meus grupos de amigos mais próximos ali na USP, você vai ver gente de Cidade Tiradentes, Guaianazes, Taboão da Serra também, Capão Redondo, Jardim Fontales, São Bernardo, Diadema. Então, meus amigos são tudo, a maioria, né, são das periferias de São Paulo. E não que eu me recuse a fazer amizade com quem não é da periferia, né? Eu tenho amigos que são do centro também, classe média. Eu tenho até amigos que são. É isso, eu tenho até amigos que são. Mas a identificação, mano, é muito importante. É você chegar lá Sim. e falar, porra, mano, trabalhei tanto hoje, tô tão cansado. Outra pessoa fala, mano, eu também, eu te entendo, né? Fala, você conseguiu ler o texto da aula de hoje? Eu não consegui, mano, porque aconteceu um problema X, o ônibus estava muito lotado, não consegui vir sentado. Eu te entendo, né? É muito importante. Eu te entendo, essa palavra é muito importante para mim também. Eu falei brincando, eu tenho até amigos que são, porque a gente não pode se negar a estar num ambiente com essas pessoas e a conversar com elas. Às vezes eu me nego, eu não vou negar, não vou ser hipócrita, às vezes eu me nego a estar no mesmo ambiente com essas pessoas. Mas só que eu sinto que existe até determinado ponto onde aquela pessoa realmente vai te entender as suas dificuldades, o seu diálogo, o seu debate. Então você pode ser muito amigo de uma pessoa com uma classe muito elevada e tá tudo bem, ok? Só que você vê e se reconhecer numa pessoa que passa as mesmas coisas, são coisas semelhantes que você dá uma força, né? Eu sinto isso, dá uma força. Com certeza. Dá uma força e dá uma voz, você não tá lá sozinho. Exatamente. Né? Tiago, para você esse choque da universidade ainda permanece? Sim, bastante. Bastante porque, sei lá, é uma universidade muito grande, assim, a gente pode falar de vários aspectos, né? Eu falar do convívio com os outros alunos, como eu falei. É uma universidade muito grande, tem muita gente lá que entra todos os anos, então as pessoas vão entrando, vão, enfim, trombando comigo por aí, né? E aí vai rolando o que a gente falou, né? Os olhares, né? O tratamento diferenciado. Hoje em dia, eu acho que isso deu uma certa melhorada, né? Hoje não, antes da pandemia, né? Porque agora a gente não tá ninguém mais se vendo pessoalmente. Mas eu acho que deu uma certa melhorada depois da minha repercussão na internet. Porque eu denunciei tudo isso, mano. Eu escancarei, eu falei sobre todos os casos de preconceito, de discriminação, de maltratamento por parte dos alunos, dos funcionários. Eu acho que a galera viu, né? Não vou falar que todo mundo viu, mas muita gente me acompanha da USP, né? Então as pessoas foram se tocando, né, de muita coisa, foram percebendo que eu tenho tanta capacidade intelectual quanto eles, né? Então eu acho que rolou uma certa mudada nesse sentido, mas não completamente, né? Ainda rola preconceito muitas vezes. Isso eu tô falando como eu falei, da relação entre as pessoas. Agora, existem outros fatores também ali que independem dos alunos, das pessoas, que vêm da própria estrutura da instituição, né? E que independente de qualquer coisa, vai rolar esse tratamento, ou, quer dizer, ou um tratamento diferenciado, né, uma exclusão, a segregação, ou o nosso próprio sentimento de exclusão, né? Porque também é muito foda, mas a gente já entra com o pé atrás, né? É igual você falou, você... Com certeza. Por exemplo, tinha um seu irmão, né, que meio que te preparou para o que você sofreria lá dentro, ou você já entrou com o pé atrás. Eu não conhecia ninguém que estudasse numa universidade assim, de ponta, mas eu ouvia falar sobre a USP, né, não muito também, mas é o que eu falei, tipo, a USP é a melhor universidade do Brasil, a USP é uma universidade de rico. Então você já entra com aquele pé atrás, né. E aí, mano, a gente vai entrar lá preparado, assim, né, preparado para atacar, né, na ofensiva e na defensiva ao mesmo tempo. Então, às vezes a pessoa fala um A, você já fala, será que ele tá falando esse A pra... Entendeu? Você já fica com aquela porra daquele pensamento. Igual teve uma vez que eu entrei no circular, né?
no ônibus, e aí a caixa de dinheiro da cobradora estava aberta. Quando eu cheguei perto dela, ela bateu a porta assim com tudo do dinheiro. E aí eu fiquei pensando, será que ela fechou isso porque eu cheguei perto ou foi por acaso, sabe? A gente fica com essa paranoia, tipo, é Fica. muito foda. E é muito ruim. É foda demais. E aí, enfim, entre as E outras é questões. difícil a gente desconstruir isso, né? Sim. E, enfim, aí entre as outras questões estruturais, como eu falei, da própria instituição, né? Então, por exemplo, a falta de um programa de permanência estudantil bom, adequado, né, mano? Porque por mais que tenha, é isso, não é tão adequado, né? Então é o que eu falei, Sim. você entra lá e você tem acesso acesso aos auxílios, mas você vai ter que esperar até maio para conseguir eles, né? E aí você não tem dinheiro, você vai fazer o que até lá? Como que eu vou pagar minha passagem? Que é 20, na época que eu entrei era R$ 20, não sei nem quanto tá hoje em dia, porque eu tenho passe livre, né, mano? Mas as passagens caríssimas, Uhum. não param de aumentar. A passagem aqui do ônibus intermunicipal de Guarulhos para São Paulo é de 5 e pouco para cima, 5,30, R$ 6, tá ligado? Então, é isso pegar o ônibus de Guarulhos para São Paulo, em São Paulo pega o metrô, que não para de aumentar também. Aí tem a volta, mano, e enfim, aí tem comer também, né? Porque né, a gente precisa almoçar, jantar, sei lá. Ninguém sobrevive de vento. Exatamente. Mano, então é muito complicado, sabe? E a moradia para quem vem de outro estado, para quem vem do interior, né? Porque assim, né? Quem é de outro estado do interior, não tem jeito, você tem que vir morar para cá de qualquer forma, né? Ou não, né? Porque eu tenho um amigo que ele veio de Jundiaí e no começo ele vinha e voltava todo dia, era 3 horas, mas ele vinha e voltava de trem, 3 horas. Depois ele Socorro. conseguiu morar no CRUSP. Aí quem mora nas periferias de São Paulo, na região metropolitana, né? Ou você mora no CRUSP, que você também demora pra caramba pra conseguir, né? Uma vaga, que é burocrático pra caramba. Ou você tem que ficar indo e voltando todo dia, que é o meu caso, e que você leva 2 horas, 2 horas e meia, 1 hora e meia, sabe? Então é muito complicado. E, enfim. E nesses momentos você percebe que a universidade não tá nem aí pra você. E, aliás, é muito importante falar, que eu já ia até esquecendo, né? Você me perguntou se até hoje eu sinto essa exclusão, essa diferença. Eu acho que, para falar a verdade, nunca ficou tão claro quanto nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Nesse momento foi para Totalmente. escancarar quanto que a USP está pouco se fudendo para os alunos, pobres no caso, né? Para os moradores do CRUSP, porque não tem Wi-Fi no CRUSP, tem bloco que não tem água quente no chuveiro, não tem máquina de lavar roupa, não tem fogão. Imagina você fazer uma quarentena numa condição dessas. Você manter aula por EAD numa condição dessas, sem internet, Wi-Fi, né? Sem, enfim, máquina de lavar roupa, fogão, etc. Mano, é uma condição assim de precariedade horrorosa. Então, assim, o descaso da USP é muito grande. E é importante lembrar que eles começaram as aulas por EAD imediatamente quando a pandemia começou. Não teve um momento de vamos suspender as aulas, próximo semestre a gente vê, porque a maioria das universidades suspendeu o primeiro semestre, e agora no segundo tá Sim. voltando, tá começando o EAD. A USP não. O EAD desde o começo. Acabou a aula presencial, pandemia, quarentena, vamos por EAD. Não, professor, mas a gente não tem internet, não sei o que, foda-se. Né? Tipo, vamos continuar as aulas, quem pode, quem não pode, dane-se. Foi quase literalmente isso que muitos professores falaram. Sabe? Até bizarro. E aí a gente entra nesse choque, ele não é o mesmo, né, do inicial, mas ele se reestrutura de diversas formas e quanto mais você percebe, você vê outro choque e ele vai moldando a gente de uma forma, né, porque a gente tem que estar sempre preparado. Então, às vezes, esse negócio nosso de estar sempre no alarde, estar sempre na defensiva, tem um motivo. Tem uma questão, parece que a gente tem que sempre estar se defendendo de alguma coisa. Até porque a gente, como estudante, se a gente não. Estudante pobre ainda, né? Se a galera que é estudante, vamos colocar normal, que a maioria da Universidade de São Paulo, classe média, bate na tecla, faz um movimento estudantil para reivindicar os direitos que eram para ser nos dados, imagine a gente, né? A gente Sim. precisa lutar e estar presente muito mais. Então, essa coisa da gente estar alarmado nunca é legal. Mas é uma resposta nossa também. E eu Não concordo é à exatamente com toa. tudo que você falou disso. Exato, eu concordo exatamente com tudo que você falou. Ainda principalmente agora abriu um abismo muito grande, né? Quem tem, quem não tem vai dar um jeito de ter, porque vai ter que ser assim, né? Sim. Ainda a gente teve publicações falando que a USP nunca foi tão democrática o acesso quanto agora. Então, Que absurdo. Não, e eu a fiquei gente vive nas muito. contradições, né? Sim, e eu fiquei muito triste, porque, mano, no curso de Ciências Sociais,
que é o curso onde você espera uma maior compreensão, né? Ah, as pessoas ali, né, os professores, eles têm uma noção da desigualdade, da sociedade, da injustiça. Não, sabe? O comportamento dos professores ali foi, é isso, de total exclusão e segregação dos alunos pobres. Desde o primeiro momento, lista de chamada, atividade valendo nota, prova, leitura, carga de leitura super pesada, eles não estavam nem aí, sabe? Porque é muito engraçado, eles moram lá nos, sei lá, nos prédiozinhos deles, apartamento lá no centro de São Paulo, né? E aí eles fez a quarentena deles bonitinha lá e acha que todo mundo tá na mesma condição, né? De silêncio, de conforto, sabe? Não é assim. Se você não tem problema com falta de internet, você vai ter problema porque, sei lá, sua casa é pequena, você tá com uma família desestruturada, sua rua é barulhenta, seu bairro é barulhento, Exatamente. ou você tá tendo que continuar a trabalhar. Porque, por exemplo, tem alunos que Ou são tudo isso ao médicos. mesmo tempo. Então, além dos alunos que são trabalhadores pobres, né, tem até os que, sei lá, são médicos, enfermeiros, e nesse momento estão tendo que fazer plantão o dia inteiro. E mesmo essas pessoas que não são pobres estão sofrendo por causa disso. Então a universidade ela tá nem aí para o aluno trabalhador, para o aluno pobre, para o aluno periférico. E é muito triste pensar nisso, é muito triste saber disso, estar dentro de um lugar que você sabe que não tá nem aí para você. Mas enfim, isso não pode servir também para a gente se desanimar e, enfim, né, querer largar. Exatamente. Pelo contrário, esse tipo de coisa só me dá mais gás para eu estar lutando, para eu estar denunciando, sabe? Pra, Eu dentro também e fora. eu também sinto isso. É isso. Dentro e fora. Porque senão a gente se acostuma numa colocação de que não é o nosso lugar. E é o nosso lugar, sim. Nosso lugar por direito. É nosso lugar do que muito outras outras pessoas que estão lá, na verdade. Com Né? certeza. Muito mais direito nosso do que das outras classes aí, né? Exato. Porque foi a nossa classe que construiu, Tiago, né? E que trabalha lá para sustentar a gente aqui. que mantém, né? Se a gente pensar na questão dos impostos, é a nossa classe que mantém aquilo ali. E é a gente que menos frequenta. Isso que dói mais. Exatamente. Tiago, pensando nisso, eu queria falar um pouquinho com você sobre a questão do vestibular, né? Onde é que se encaixa o vestibular nisso? Você acha que o vestibular seleciona, tipo, os melhores, os mais justos, que ele deveria existir? O que você pensa, talvez, um pouquinho sobre o sistema de cotas agora da universidade? Uhum. Então, unindo um pouco, né, as duas perguntas, né, porque eu acho que estão muito relacionadas, porque o vestibular e as cotas tudo tem a ver com o ingresso na universidade, né? Então a gente tem que pensar como que funciona o ingresso na universidade atualmente, e como a gente gostaria que ele fosse, né? E o que que a gente pode fazer a curto e a longo prazo, né? Então eu penso que as cotas, né, elas são uma medida paliativa, né, extremamente importante, que a gente deve defender a curto prazo, né, enquanto outros problemas mais profundos não são resolvidos. Mas esses problemas mais profundos precisam ser resolvidos paralelamente à aplicação das cotas. Porque a longo prazo, a nossa luta deve ser pelo fim do vestibular. É isso. Não existir mais vestibular. Mas aí não dá para a gente fazer como muitas pessoas fazem, né, e falar que atualmente a nossa pauta central é o fim do vestibular. E por isso a gente não vai defender as cotas, porque a gente vê muita gente, na USP inclusive, que se posicionou contra as cotas, falando justamente isso. Né? Com esse discurso. O vestibular não tem que existir, então a gente não vai defender as cotas porque, sei lá, é reformismo. Mano, é reformismo de certa forma, mas é uma reforma extremamente importante. A gente tem que aliar essas pautas, né? Mas, como eu falei, de curto prazo, momentâneas, nessas reformas, com essas pautas de longo prazo mais profundas, né? Então, não adianta só implementar as cotas, por exemplo, se você não implementa a política de permanência estudantil. Porque você está permitindo que os alunos pobres e negros entrem na universidade, mas você não está ajudando eles a se manter lá dentro. E aí eles vão evadir. Eles não vão conseguir se manter. Eles vão sair, eles vão ter notas mais baixas, assim, se eles não estiverem conseguindo se manter de fato, porque, enfim, trabalhar, estudar, etc. Então precisa estar aliado essas duas coisas, né? Você implementou as cotas, a galera que é mais pobre está entrando, dá um auxílio para eles permanecer lá dentro, para eles, sei lá, poder parar de trabalhar, né? Pelo menos um passe livre para não ter que diminuir a despesa, um bandejão de graça, sei lá, né?
Só um parêntese aqui, porque eu falei uma coisa, eu não quero que fique muito jogada, né? Quando eu Claro. falei das questão das notas, né? Eu não estou querendo dizer que os alunos cotistas têm notas mais baixas, né? Pelo contrário, geralmente a gente tem um melhor desempenho, né? Muitas vezes, do que quem não é cotista. Mas eu estou querendo dizer assim, é porque também tem um pouco de permanência, né? Tem auxílios permanência, mas eu quero dizer que eles não são totalmente suficientes. E no longo prazo, se você for sendo obrigado a conciliar tanta coisa, né, trabalho, estudo, morar longe, o seu desempenho pode ir caindo, né? Então a universidade tem uma responsabilidade nisso, né? Então é por isso que ela precisa estar ajudando seu aluno a se manter lá dentro e estudando com qualidade. E ao mesmo tempo, também não adianta você só implementar as cotas e a permanência estudantil no ensino superior se você não está resolvendo os problemas do ensino básico. Porque o problema principal para as pessoas pobres e negras não estarem entrando no ensino superior é não ter tido um ensino básico bom. Então a gente tem que aliar tudo isso, entendeu? Então, mano, basicamente é isso. Curto prazo, cotas, implementação das cotas, e não só para negros, mas também para indígenas, o vestibular indígena, que é uma outra pauta que a gente precisa lutar, né? Porque, como eu falei, né, ao longo prazo a gente tem que querer acabar com o vestibular, mas nesse momento não é justo que pessoas indígenas que vêm de uma cultura, de uma criação, de uma socialização totalmente diferente da nossa, sejam obrigadas a prestar o mesmo vestibular que a gente presta, né? Enfim, a forma deles de pensar, de estudar, de falar, às vezes é diferente, né? Então, às vezes a pessoa ela não é muito boa para ler, mas ela é muito boa para falar. Mas aí o sistema de ensino que tá com foda-se porque ele é o padrão, ele não quer saber. E aí, isso entra no que eu ia falar, né? Por que eu tô falando que a gente tem que acabar com o vestibular? Né? Porque o vestibular não é justo. Ele é um filtro extremamente injusto, extremamente racista, extremamente elitista. Né? Ele não seleciona os melhores, ele seleciona quem teve um melhor preparo. E quem teve o melhor preparo é quem teve as melhores condições, geralmente, ou quem se matou de estudar para conseguir entrar. O que não é nada bonito, a gente não tem que romantizar. Não, Porque a gente que é pobre, a exatamente. gente sabe o sufoco que a gente passou para entrar lá, né? A gente virar a noite E não foi estudando. pouco. Então, virar a noite estudando, pegar ônibus e não sei quanto tempo até chegar numa biblioteca, porque não tem biblioteca no nosso bairro, e etc. E vários fatores. Trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Isso não é para ser romantizado, como eu falei. Tipo, que lindo que ele estudava 1.000 horas por dia. Não, gente. Sabe, isso não é bonito. Além de ser injusto, né, desse ponto de vista social, prejudica a nossa saúde mental. Né? Então, mano, a gente... Beleza, passei no vestibular, passei na USP, mas e aí? Como que tá a nossa saúde mental, né? A gente passou com essa qualidade, né? A gente fez... Porque o vestibular, né, a prova, o Enem, é um negócio horrível. O ano inteiro é uma pressão do caramba, né? Aquele negócio que você, meu Deus, eu não tô estudando o suficiente, eu não tô conseguindo ser produtivo. Ainda mais nesse momento, né, de pandemia. E quando chega na reta final, é um desespero, né? Você fica assim, paranoico. Chega na hora da prova, é pior ainda. Então, por isso que o preparo psicológico também é importante para quem está estudando para o vestibular. Nossa, Porque, infelizmente, é sim. muito complicado. Enfim, mano, a conclusão, né, dessa pergunta, né, é isso, né, a curto prazo, defender as cotas e a expansão das cotas, né, porque elas são uma forma de reparar algumas injustiças sociais, então, cotas raciais, cotas sociais, cotas para pessoas trans também, mas, ao mesmo tempo, né, a gente tem que lutar pelo ensino público básico de qualidade, pela permanência estudantil e, a longo prazo, né, o fim do vestibular, né, para que todo mundo possa ter acesso à universidade sem passar por nenhum tipo de filtro extremamente injusto e que padroniza a inteligência. Né? Você é obrigado a seguir um padrão Sim. de inteligência, né? Sendo que existe vários tipos de inteligência. Não é porque eu não consegui resolver uma porcaria de um gabarito ali com as perguntas aleatórias que eu sou burro, tá ligado? Exato. Eu concordo muito com você. E aí uma parte que me tocou muito no que você disse foi quando você falou sobre a questão da saúde mental, porque eu fiz 2 anos de cursinho trabalhando, apesar do meu trabalho ser mais flexível, ainda trabalhava. Sim. Então, moro em Taboão, estudava no centro de São Paulo, trabalhava, depois ia pro cursinho para casa. E eu estudei só durante 2 anos.
E aí você me falou dessa questão do trabalho psicológico, e eu queria muito reforçar como isso é importante, porque eu passei no vestibular, entrei na Universidade de São Paulo, sempre foi onde eu quis estudar, e foi muito legal, mas os 2 anos consecutivos, eu desenvolvi um período, né, durante 2 anos de ansiedade e depressão. Então eu sei que parte dessas coisas também estão relacionadas com o quê? Com o processo de entrar na faculdade. Não só isso, existem outras questões, com certeza, mas o trabalho psicológico que a gente envolve nisso é muito grande. Então não é só passar na prova. E sua postura está totalmente de acordo com o que a gente da Rede Mucipa, né, do cursinho do Taboão, constrói e acredita, que é o quê? O fim do vestibular, ele não seleciona. A gente existe para não existir. Né? Então, os cursinhos populares, o sistema de ensino voltado a você falar para o aluno, eu não concordo com isso, mas você, aluno, se quer passar, precisa sentar e estudar. Eu acho isso errado, o fato de você ter que se encaixar e demonstrar que seu conhecimento é bom ou não o suficiente para você frequentar uma cadeira da Universidade de São Paulo através de uma questão. Isso é errado. Só que eu preciso que você faça o quê? Sente e estude, para você conseguir passar por essa barreira e assim a gente conseguir lutar contra ela, né? Exato. Eu sou muito a favor desse negócio do que você disse sobre o sistema de cotas, eu sou totalmente contra quando a gente escuta esse diálogo do reformismo. Ah, mas isso é uma pauta reformista. Mas nem tudo se resolve na revolução do dia para a noite. As coisas são graduais, pelo menos é o que eu acredito, assim. Aí você é xingado de reformista, porque não é assim que funciona, só que aí a gente sai o quê? Do plano das ideias, do plano mirabolante de achar que as coisas vão funcionar e vão terminar de um dia para o outro, não trabalha com a realidade concreta aqui como é dado, né? Então eu escutei também falar sobre isso que você disse. Ah, mas porque assim a gente fortalece o vestibular. Não é que a gente fortalece o vestibular, a gente desfortalece o sistema que ele está colocado, né? Já que a gente não consegue acabar com ele, coloca quem não consegue entrar lá dentro. Ainda não é suficiente, como a USP está adotando as cotas, não é suficiente. Mas é melhor do que não ter, né? Sim, porque, mano, é muito assim, né? Pra quem acha esse negócio de, não, a gente tem que fazer o bagulho aqui do dia pra noite sem nenhum tipo de reformismo. Vai ler Rosa Luxemburgo, Reforma ou Revolução. Ela não fala, ela é revolucionária, assim como eu, né, que defendo a revolução, mas a questão as reformas têm que vir aliadas à revolução. É o que eu falei, você entender as pautas de curto prazo e de longo prazo, e elas tá todas aliadas. Não é só jogar as cotas aleatoriamente, mas jogar as cotas junto com a permanência, junto com a melhora no ensino básico. Tudo isso vai caminhando junto, porque é muito fácil a pessoa branca de classe média, que já está dentro da universidade, falar que ela é contra as cotas, isso. Enquanto que a maioria da população que é negra e pobre está sendo privada de estar lá dentro. Ela nem está ligada nesses debates abstratos que eles estão fazendo. Porque, mano, é a nossa classe, em primeiro lugar, quem vai fazer a revolução. Principalmente a população negra, não tenho dúvidas disso, mas a população pobre como um todo, em primeiro lugar as pessoas negras. E ter acesso a esse conhecimento é um impulso muito grande para isso, mano. Porque é a questão de ir plantando sementes, né? A revolução, ela é isso, ela não vai acontecer do nada se ela não tiver um preparo. Então a gente pode pegar, por exemplo, jogar uma coisa bem aleatória aqui, mas não é totalmente aleatória. Racionais. Quando Racionais chega, lança um álbum, por exemplo, como o Sobrevivendo no Inferno, mano, ele jogou tanta semente pelas periferias desse Brasil, do espírito revolucionário, que não desabrochou naquele momento, mas que foram sendo semeadas em outros momentos. Por exemplo, quando a gente teve governos que facilitaram o acesso à universidade, ali desabrocharam várias sementes dessa revolução, que entraram nas universidades. E eu sou uma dessas pessoas. Lá dentro você vai adquirir um outro nível de consciência, você também. A gente adquire um outro nível de consciência, a gente se organiza politicamente, porque geralmente onde a gente mora não tem possibilidade disso. A gente, enfim, entende melhor a realidade, a gente vai jogando outras sementes por aí, igual você está fazendo, num cursinho comunitário, popular, né? Enfim, ou como eu estou fazendo no YouTube, na internet, então a gente vai semeando. Chega uma hora que aí essa famosa revolução que a gente tanto espera, né, essas mudanças mais radicais, elas vão acontecer, entendeu? Então é por isso que tem que Imagine o dia a gente viver para ver o fim do vestibular. Imagina a gente viver para ver o fim do vestibular, entende? Você pode simplesmente sentar lá e aprender, que é um direito nosso, né? Exatamente. É isso. Muito bom, Thiago. Muito bom. A gente tem mais uma, deixa eu ver, a gente está com 7h47.
Aí a gente teve uma perguntinha aqui que era sobre se você sentiu dificuldade para acompanhar a graduação e quais. Aí você acabou relatando, né, no decorrer, tudo mais da nossa conversa. Você gostaria de ressaltar mais alguma coisa sobre esse ponto? Então, infelizmente, assim, é complicado quando a gente entra, principalmente no meu caso, como eu falei, que por muito, entre aspas, né, muito acaso, não foi acaso, não foi sorte, mas eu vou colocar entre aspas, né, entrei de primeira, como eu falei, né, então eu entrei lá com 17 anos, tendo saído da escola pública estadual do nada, então, mano, a minha mentalidade era uma, né, e era uma mentalidade, uma bagagem, como eu tinha falado, com muito déficit da escola pública, né, então, como eu falei também, eu nunca tinha lido um texto acadêmico na minha vida, né? Então eu entrei lá e eu fui muito pego de surpresa, né? Porque eu tive que me deparar com textos, mano, nas sociais a gente lê os clássicos, a gente lê textos do século XIX, XVIII, XVII, né? Maquiavel, Hobbes, etc., Weber, por aí vai. Então foi, mano, muito, assim, num primeiro momento eu não vou mentir, foi muito complicado. Primeiro semestre pra mim eu quase chorei, assim, porque, mano, mas o que foi bom é que os próprios alunos, né, principalmente os do centro acadêmico, eles montaram uma oficina de leitura e escrita acadêmica. Então eles meio que davam aulas, né, fora do horário de aula, naquele período entre aulas, né, para ensinar mais ou menos a gente a conseguir ler esses textos, escrever textos mais acadêmicos, né? Então, num primeiro momento foi bem difícil, foi triste, mas com o tempo você vai pegando o jeito, você vai se acostumando, você vai lendo mais, você vai estudando junto com outras pessoas, né? Então dá para pegar o ritmo. Pelo bem ou pelo mal, a gente acaba se acostumando ao ambiente universitário. Para mim, foi muito importante perceber que eu estava me acostumando a ele. E ao mesmo tempo que eu percebi, eu falei assim, ok, eu percebi, mas eu não quero ser aquilo, eu quero ser isso aqui que eu sou, reformulada com as palavras, com o conhecimento do ambiente universitário. Sim. Mas eu quero falar e as pessoas consigam me entender. Essa sempre foi uma questão minha que eu senti muita dificuldade para acompanhar a graduação, porque os professores falavam e uma parte deles eu não entendia. Até hoje eu sinto isso. Então o professor está falando e você não consegue entender o que ele está dizendo. E meu medo era me tornar uma pessoa assim, ainda então perder o dom da didática, né? O dom daquela coisa, assim, de você conseguir dialogar com a pessoa sem precisar ficar citando o trecho de um livro e excluindo uma parte da população daquele debate. Exato. Isso para mim é muito... E eu sinto muito isso na geografia, com uma parcela pequena ali da graduação, mas que existe, que quer trazer a discussão para um nível teórico que, na verdade, para mim já é bobo. Porque você não debate os conceitos, você não debate a aplicabilidade do que está acontecendo, do que você estuda. Você transcreve um texto ali, você fala aquilo ali como se você fosse o detentor do conhecimento. Isso para mim é muito vazio, eu sinto que não abrange o que eu preciso falar. Eu não vou conseguir chegar com isso numa sala de 40 negros, que vai estar lá com 17 anos de idade, num sábado de manhã, para conseguir transmitir isso, né? Então, entender que a graduação me ajuda até a página 2 a me transformar numa profissional que eu quero ser, numa educadora que eu sonho em ser, foi fundamental para mim entender que assim, eu absorvo uma determinada parte, a outra parte eu vou ter que construir na vivência mesmo. Exatamente. E com a ajuda dos colegas, né? Então, tem que ter esse discernimento para saber o que a gente quer para nossa vida e o que a gente não quer, né? Porque é o que você falou, tem muita gente que acha que se tá um autor, um livro, já é o argumento, né? Então você tá falando sobre algum assunto, mas o fulano falou que tal? Eu falo, e daí, mano? Explica o que isso quer dizer. Exato. Não é só você jogar... Aqui e agora. Não é só jogar, porque o fulano, 300 anos atrás, falou que era isso, então é isso. Tá, mas e aí, desenvolve. O que isso tem a ver com a atualidade, né? Como que isso se aplica na minha realidade, na vida da população? E a gente que vai ser professor, ou que já é, né? A gente tem que saber fazer isso, né? E eu sinto... que não existe isso no meu curso, por parte dos professores, de tentar adaptar os conceitos à nossa realidade. Ele só quer dar os conceitos e pronto. E não fazer um paralelo com a nossa realidade. E aí cabe a nós conseguir fazer esse trabalho, né, mano? E a gente fica muito... É muito bom esse diálogo que a gente está tendo aqui, porque a gente mostra, por exemplo, para o nosso público que vai entrar na universidade, entender assim que uma parte também vem deles, que a universidade não é um mar de rosas, que é fundamental a gente estar lá dentro, mas que a gente vai enfrentando vários desafios, né? É isso. Várias questões assim que a gente vai aprendendo a lidar. E vai aprendendo não só... A gente está num ponto agora de que a gente não só aprende a lidar, mas a gente quer quebrar várias dessas casquinhas, porque meu filho, olha, o ano é 2020
o que você está aprendendo, está querendo colocar de um jeito, de pegar um negócio que aconteceu em 1980 na Europa, não vai se aplicar aqui na realidade brasileira, no país. E a gente vai desenvolvendo esse negócio, né? É isso. Não pode ser nada abstrato, tem que ser aplicável na nossa realidade. Concordo plenamente. Tiago, agora a gente chegou na nossa última pergunta, que eu acho que é uma das perguntas mais importantes, assim, na hora que a gente montou o roteirinho, que é como você percebeu que era importante você, de Quebrada, estar na universidade? Só depois que eu já estava lá dentro, para falar a verdade, né? Só lá dentro que a gente adquire essa consciência, né? Eu já tinha meio que uma consciência de classe, como a gente diz, né? Mas ela é desenvolvida quando você é colocado em choque, né? Com essa realidade de classes diferentes, né? É só quando, por exemplo, você é um policial militar que está acostumado a oprimir pessoas na periferia e vai para um bairro em Alphaville, por exemplo, e aí o rico joga na sua cara que você também é pobre, que você se toca, né, de que você é pobre. É o nosso caso, muitas vezes, né? É quando você está aqui na sua quebrada convivendo com pessoas de uma realidade igual à sua, você tem que entrar naquele ambiente, perceber que aquele ambiente não foi feito para você, que aquele ambiente é hostil a você, que as pessoas lá dentro te tratam diferente, para você entender, mano, é muito importante eu estar aqui dentro. E eu não só quero estar aqui dentro, como eu quero transformar esse ambiente e como eu quero trazer muito mais gente como eu para cá. Então é isso. Dentro da USP, por exemplo, eu entrei no movimento estudantil. Hoje em dia eu estou muito afastado porque questão de tempo não está dando mesmo. Mas eu entrei lá num primeiro momento para começar a mudar esse negócio por dentro. Ao mesmo tempo que aqui fora eu estou fazendo esse trabalho massivo, assim, de fazer lives, palestras, porque eu quero de todo jeito, mano, incentivar a molecada, o pessoal a entrar na universidade. A nossa presença lá dentro é muito necessária, é muito importante. Muito. As estruturas daquele lugar não vão se mudar sozinhas, nenhuma mudança vai vir de cima, depende da gente. E como eu falei antes, né, a mudança social que a gente quer que tanto aconteça, se ela tiver aliada com a boa educação, né, vai ser fantástico, né? Porque eu costumo falar, não acho que a educação, né, sozinha vai mudar o mundo, mas a educação é um instrumento que a gente precisa usar para isso, porque a gente tem que entender a realidade para mudar ela, né? Então, não vou mudar um sistema, né? Eu quero, mano, o sistema não presta, beleza, mas e aí? Quais são as engrenagens desse sistema? Onde que eu vou atacar? Entendendo essas engrenagens, a gente ataca elas e destrói essa porra aí. E já prepara outra coisa para colocar. E aí é só estudando. E o estudo é extremamente só estudando que a gente já quer. Que a gente acessa, né? Essa pergunta para mim é muito importante, porque para mim uma das coisas que mais me tocaram quando chegar na universidade que eu pude falar por mim mesma. Então, por exemplo, citando o movimento que luta para que tenha preto e pobre lá dentro. Só que não é eu, não sou eu, não é o outro, não é você que está falando. É alguém que está falando por a gente. Então, nada contra a pessoa que luta por isso e que defende a gente. Mas quem tem que estar na linha de frente é a gente. Sim. Então, para mim, quando eu entrei na universidade, que eu vi que, na verdade, queriam ter pessoas negras, queriam ter pessoas pobres, queriam ter, por exemplo, no curso de geografia, mulheres lutando para estar lá na frente e elas falando, ou seja, nós falando por nós mesmos, então a gente se organizando no movimento estudantil que a gente acha que é de uma coisa que abrange a gente, não que abrange o outro. Não que precisa ter esse processo de exclusão, mas entender que agora, com a aplicação das cotas, com essa maior dizimação, essa maior diferença da universidade que a universidade está tendo agora, a gente consegue falar por a gente mesmo, se organizar, se impor. Então, e principalmente trazer um olhar assim, somos da periferia, somos da quebradas, somos negros, somos pobres, mas a gente sabe falar de tudo. A gente só não sabe falar de desigualdade. A gente não tem uma única característica física. Nós somos múltiplos e nossos assuntos são múltiplos, a gente consegue falar de uma forma muito múltipla e a gente vai chegar para você e vai discordar com você. Como é que você vai receber isso? Né? Para mim, perceber na universidade que eu estaria ali batendo boca de frente a frente com um filho de deputado, com um filho de médico, com alguém que está fazendo uma carreira política, assim, você vai me escutar? Eu vou falar, eu estou ocupando esse espaço e vai vir mais gente atrás de mim. Essa é a principal luta de eu querer tantas pessoas como eu, como você, dentro da universidade, porque a gente precisa mudar aquilo com a nossa voz, não apenas com uma representação de alguém que pode fazer isso pra gente, sabe? Então,
construir a educação popular para mim é fundamental por causa disso, porque eu incentivo a pessoa a entrar onde ela quiser. E eu não falo isso só da USP, eu falo isso de qualquer universidade. É uma coisa que eu tento reforçar para os alunos. Nenhuma conquista sua tem que ser menosprezada. Ah, professora, eu não passei na USP, mas ganhei bolsa de 50%. Fiquei assim de falar. Você tem que falar, sabe? É ocupar todos os espaços possíveis de educação que você pode ter. Porque, para mim, a fonte principal é quebrar essa casca que a gente tem na educação, que infelizmente, no meu caso, quando eu estava na escola, eu vivia muito, que é o preconceito com quem estuda, que é você ser chamado, sei lá, de nerd, de não sei o quê. A gente quebra isso e mostra para a pessoa que estuda pelo que você quer ser, pelo que você acredita. Pense por você. Eu falo para os alunos, questione tudo que eu falo. Não acreditem em tudo que eu falo. Vão estudar e ver se vocês concordam comigo. Então, eles precisam estar lá para isso, né? Exato. A gente precisa estar lá para isso. Eu também, sempre que eu dou eu dava, né, alguma palestra, ainda dou, na verdade, por live, mas enfim, né, escola, cursinho, eu falo a mesma coisa, mano. Eu falo, estudar é importante não só para entrar na universidade, não só para, sei lá, prestar um concurso público. Estudar é importante para você se libertar, porque se você não estuda, qualquer pessoa te manipula. Como você tem certeza de que o que eu falei aqui é verdade? Vai atrás, pesquisa, se informa, vai descobrir se eu estou mentindo para você, se eu tentei te manipular. E não confiem em tudo, nem que o seu professor falar, nem que a televisão falar, nem que o seu líder religioso falar, nem que os políticos falarem. Questionem tudo, todos e tudo. Né? E o estudo é o que vai te trazer essa libertação. Né, mano? É isso. Uma emancipação. Que nem exatamente. Aqui, do povo, da periferia, é o que a gente coloca lá na frente, através da educação. A nossa arma é a educação e precisa sempre ser, né? Perfeito. Por isso que o nosso papel como educadores e como professor, ou como futuro professor, ou eu como professor em formação, a gente tem uma arma muito poderosa na mão. E que bom que a gente consegue encontrar gente, que a gente consegue dialogar dessa forma, né? Exatamente. Tiago, acho que daqui a pouco está encerrando. Eu queria agradecer em nome de todos os professores e pessoas que compõem o cursinho aqui do Tabuão. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Foi muito bacana, espero que tenha sido tão bom para você quanto foi para mim. E aí, para o pessoal seguir a gente nas redes sociais, pode divulgar suas redes também à vontade. E muito obrigada a todas as pessoas que estão assistindo também, gente. Já é sábado, ainda estamos em quarentena. Então, obrigado por participarem com a gente. Não, eu também agradeço. Foi, assim, bate-papo incrível, gostei bastante, sem dúvidas, né? Uma troca de experiências aqui também, né? Muito bom. Né? Então, eu agradeço mais uma vez pelo convite. Parabenizo mais uma vez vocês pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem no Brasil inteiro, né? E agradeço todo mundo também que assistiu, que comentou aqui, né? Enfim, é isso, né? Minhas redes sociais são Chavoso da USP, meu Instagram, meu Twitter, meu canal no YouTube. E é isso. Valeu. Ok. Muito obrigada, gente. Obrigada, Tiago. E até Obrigadão, mais. viu? Tchau, tchau. Boa noite, gente. Até Obrigada. mais. Boa noite. Até mais.